Para alguns pode parecer um pouco esquisito esse tema, mas eu tenho dificuldade de acreditar que alguém aqui presente não assistiu o filme A Lista de Schindler. Quem não assistiu esse filme, levanta a mão. Não assistiu? Não acredito, gente, nisso. Eu não acredito que você não assistiu esse filme. Esse filme é um dos meus preferidos, eu tenho que admitir. E esse filme se tornou um grande clássico nas últimas décadas. Pode passar, Naís. Ele se tornou um grande clássico nas últimas décadas. Esse filme foi lançado no ano de 1993 e ele foi vencedor de 7 Oscars, incluindo o de melhor filme e melhor diretor, que foi o conhecidíssimo Steven Spielberg. Pode ir. Nesse filme, Spielberg procura mostrar como homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, sofreram e padeceram de forma cruel. Famílias foram separadas para sempre, sonhos foram roubados e vidas foram ceifadas de maneira cruel na Segunda Grande Guerra Mundial. E nesse contexto surge um personagem real. O filme retrata a vida de um personagem real, um homem chamado Oskar Schindler, um industrial que tinha negócios na Polônia e na República Tcheca, ali na Europa, que era membro do Partido Nazista e por isso tinha privilégios quando o nazismo tomou conta da Europa. Esse sujeito, no primeiro momento, ele é um empresário oportunista. Ele se aproveita da fragilidade, da condição dos judeus e da sua posição no Partido Nazista para ganhar dinheiro, para conseguir dinheiro. Mas algo acontece que muda a vida daquele homem, muda o coração daquele homem. O que acontece? Aquela menina de vermelho. O filme é todo em preto e branco e, em determinado momento, Oskar Schindler está ao redor da concentração de Pavlov, vendo centenas de judeus sendo encaminhados para dentro do campo de concentração, mas uma figura se destaca no olhar de Schindler, uma menina vestida com um casaco vermelho. E aí está a genialidade de Steven Spielberg de mostrar aquela menina e somente ela numa cena, e cenas em preto e branco, aquela menina vestida de vermelho. Eu não sei se você sabe, mas essa menina é uma personagem real. A única coisa não verídica no filme é que essa menina não morreu. E, curiosamente, em 2012, ela escreveu um livro chamado A Menina do Casaco Vermelho, contando o que ela viu no campo de concentração com apenas 3 anos de idade. Mas Spielberg, ele mostra que Schindler volta àqueles dias depois, aquela concentração, campos de concentração, e se choca com a quantidade de corpos para serem incinerados. Volta aquela cena, Raíssa, por favor. E aquela outra foto ali figura no meio de uma montoeira de corpos que estão para serem incinerados. Ele vê um corpo dentre tantos, uma menina com um casaco vermelho. E aquela cena faz com que Oskar Schindler comece um processo em sua vida. Ele começa a usar toda a sua influência para salvar vidas. Ele começa a usar toda a sua fortuna para comprar homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças. E Oskar Schindler salva cerca de 1.200 pessoas, 1.200 judeus. Interessante que os chamados filhos de Schindler, por ocasião do filme, em 1993,
já passavam de 6.000 pessoas. 6.000 pessoas vivas por causa das 1.200 que Schindler salvou por ocasião da Segunda Guerra. Mas, olha só, Oskar Schindler não foi o único que ajudou os que sofriam durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de uma década e meia atrás, o Museu de Cultura Judaica de Frankfurt fez uma exposição para retratar, pode continuar lá atrás, fez uma exposição para retratar aqueles que nadaram contra a maré naquele contexto. Esse, inclusive, era o nome da exposição, Contra a Maré. A vida daqueles que não se coadunaram com aquela ideia terrível do nazismo e que se levantaram para lutar contra aquela situação. Uma coisa interessante desta exposição: toda a pesquisa histórica feita para a realização daquela exposição não conseguiram reunir mais de 100 pessoas. Ou seja, obrigado, meu irmão, durante a Segunda Guerra Mundial, no meio daquelas atrocidades que aconteciam na Europa, menos de 100 pessoas se posicionaram contra o nazismo e fizeram algo para mudar a vida de pessoas que estavam condenadas à morte nos campos de concentração. E a pergunta que eu faço é: por que tão poucos? Por que tão poucas pessoas? Irmãos, eu poderia responder essa pergunta. Porque assumir posição contrária ao que estava acontecendo era assumir o sofrimento para si, era chamar a perseguição para si, era trazer para si a ira que estava apontada naquele momento para os judeus, para os testemunhas de Jeová, para os homossexuais. O medo de morrer fez com que milhares de habitantes da Alemanha e dos países vizinhos se tornassem cúmplices do que estava acontecendo. Voltando à exposição em Frankfurt, das menos de 100 pessoas que foram identificadas como pessoas que contribuíram para salvar a vida de judeus, uma coisa interessante: a maioria era de cristãos. Que bom. Homens e mulheres que, por causa da sua fé em Cristo, não admitiram aquilo que acontecia e se posicionaram contra aquilo que acontecia. Homens e mulheres que sabiam que aquele posicionamento traria, sim, sofrimento e perseguição sobre a sua vida. Foi o que aconteceu com o próprio Oskar Schindler. Mesmo no pós-guerra, ele sofreu perseguição e sofreu por causa do seu posicionamento. A última cena, uma das últimas cenas é sensacional. Eu não vou contar para você ir lá ver o filme. Eu não estou ganhando nada com o filme, tá, gente? Por favor. É que o filme é bom mesmo. Eu quero lembrar de um personagem real que também deu a sua vida em favor de um povo que estava sofrendo. Um homem que saiu dos Estados Unidos, um homem que veio de uma família de advogados, um homem que tinha tudo para viver uma vida tranquila nos Estados Unidos, como advogado, vindo de uma família tradicional, um homem que encontrou-se com Cristo, foi para o seminário de Princeton, e ali ouvindo um sermão de Charles Hodge, o seu coração se inflamou pelo desejo de levar o Evangelho a outras pessoas, a outras nações, e a nação escolhida por ele, eu diria, não, escolhida por Deus e colocada no coração do reverendo Ashwell Green Simon do Brasil. Chegou ao Rio em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. Geralmente uma idade que a gente quer curtir a vida. Geralmente uma idade que a gente quer aproveitar todas as oportunidades. Ele chega ao Rio de Janeiro aos 26 anos de idade. Em janeiro de 1862, ele recebe os primeiros conversos, sendo fundada a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro.
O reverendo Ashbel Green Simon, ele enfrentou a dificuldade de evangelizar num país até então dominado pelo catolicismo romano, enfrentando a oposição da Igreja Católica. Pode ir. Em 19 de junho de 1864, 9 dias após nascer-lhe a filha Ellen, sua adorável esposa Ellen Murdoch morreu. Ele perde a sua esposa depois de ganhar a sua filha aqui no campo missionário. E em 9 de dezembro de 1867, ou seja, aos 34 anos de idade, morreu em São Paulo de febre amarela. 8 anos de vida que esse jovem doou, não se importando com os perigos e com aquilo que viria a sofrer em terra brasileira. Diante disso, eu quero pensar em por que nós carecemos de pessoas que estejam dispostas a sofrer por ideais. Porque cada vez mais, ou cada vez menos, vemos pessoas dispostas a sofrer por causa do Evangelho de Cristo. E talvez haja uma razão para isso. Eu quero aqui lançar essa proposta para vocês. Pode jogar. Porque vivemos numa sociedade pós-guerra, e esta sociedade pós-guerra é uma sociedade adicta do prazer e intolerante ao sofrimento. Cada vez vemos menos pessoas desejosas de se entregar a ideais, porque vivemos numa sociedade pós-guerra, e esta sociedade pós-guerra é uma sociedade adicta do prazer, intolerante ao sofrimento. Vivemos no Ocidente, na cultura emergente atual. O que vivemos é reflexo do que vivemos na primeira metade do século passado, com 2 guerras mundiais, o Holocausto, a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, coisas parecidas. Na segunda metade do século XX, começa a nascer uma sociedade que vive a plenitude disso. No início do século XXI, nós vivemos hoje uma sociedade que vive a plenitude disso, adicta do prazer, intolerante ao sofrimento. Deixa eu tentar te explicar isso. É verdade que a busca pelo prazer e a tentativa de manter-se distante da dor são movimentos que marcam qualquer sociedade humana. Qualquer uma sociedade humana ao longo de todos os períodos da história. No entanto, no contexto da sociedade contemporânea, esse movimento na direção do prazer e do distanciamento da dor se tornou uma espécie de base orientadora da vida. O que é verdade? O que é verdade dentro da nossa cultura é o que me dá mais prazer. O que é verdade dentro da nossa cultura é o que não me faz sofrer. Ou seja, qual caminho eu assumo geralmente diante de qualquer situação? Aquele caminho que me dá mais prazer ou aquela situação que não me faz sofrer. Em nossa sociedade, na busca pelo prazer, pessoas se entregam de forma obstinada ao sexo, às drogas, às bebidas, às medicações. Em nossa sociedade, pessoas se entregam a abrir mão de princípios e valores para alcançar o mais rapidamente possível a satisfação desejada e vivem de forma inconsequente para com o futuro. Essa é a realidade do nosso contexto. Uma vez que a única coisa que importa é a sensação imediata de prazer. Vivemos numa sociedade viciada em prazer. Tomamos as nossas decisões no sentido daquilo que nos trará mais prazer. O que é certo para muitos é o que vai gerar mais satisfação.
E a intolerância ao sofrimento, além da busca pelo prazer? E a intolerância ao sofrimento? Esta mesma sociedade de pessoas que estão buscando a qualquer preço prazer, é a sociedade de pessoas que evitam desesperadamente a dor, seja ela física, seja ela emocional. Nós somos uma geração de pessoas dependentes de analgésicos. Astros pop até já morreram por causa de dependência de analgésicos e terapias. Diante das menores frustrações, as pessoas desabam dentro da nossa sociedade, afundam e precisam de antidepressivos, precisam de terapeutas. Nunca foi assim, nunca foi assim. Nunca foi assim. Nunca na história foi assim. Por que que a geração atual se tornou assim? E mais, nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens não conseguem lidar com as frustrações porque foram criados por pais que diziam, já disse isso aqui, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Hoje essas crianças, adolescentes, jovens, diante das primeiras frustrações, tendem a abandonar o emprego, tendem a romper com o casamento, tendem a se abster de um projeto. E por quê? Intolerância ao sofrimento. Irmãos, isso afeta o nosso cristianismo. Imagine quão disfuncionais somos enquanto discípulos, quando vimos o filme que nós vimos agora há pouco. Quando escutamos sobre perseguições que acontecem no mundo. Quando olhamos a história e vemos perseguições aos puritanos, aos huguenotes. Quando vemos as perseguições dos primeiros séculos, quando cristãos foram queimados vivos, jogados às feras para serem devorados por elas. E a pergunta que eu faço, irmãos, é: que cristianismo é esse o nosso? Um cristianismo que obedece a Jesus estabelecendo um limite. E qual é o limite? O limite é o meu prazer. O limite é eu não sofrer. Esse é um cristianismo disfuncional. Por sinal, em nossa nação, nós talvez sejamos a fonte primária de uma pseudo-teologia chamada teologia da prosperidade, que diz: venha a Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Desemprego, divórcio, nunca mais vai ter câncer. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na história do cristianismo? Deixa ainda eu acrescentar mais um dano causado por essa influência cultural. Somos uma geração sem mártires. Numa cultura regida pelo prazer e pelo isolamento do sofrimento, não existe espaço para alguém morrer por uma causa. Me cite o último mártir da nossa sociedade. Me cite. Michael Jackson não vale, não é. Me cite, gente, por favor. Luther King? Talvez Luther King, talvez Che Guevara, talvez... Mas estamos falando de pessoas que morreram na década de 60, 70 do século passado. Carecemos de mártires. Numa cultura hedonista, numa cultura narcisista, não há espaço para pessoas que coloquem sua vida em risco por ideais. Interessante, quando olhamos para
um dos grandes mártires do cristianismo, o apóstolo Paulo, parece que para ele o sofrimento fazia parte da sua caminhada como discípulo de Cristo. Ele não tinha problema com isso. E aí a gente vai para a Escritura, nós vamos utilizar a carta de Paulo aos Filipenses. E a gente vai utilizar um texto dessa carta para toda a nossa série. Há duas interpretações sobre quando foi escrito a carta de Paulo aos Filipenses. A primeira é no ano 53 depois de Cristo, em Éfeso, numa prisão domiciliar. Não tinha tornozeleira eletrônica naquela época, e o preso ficava algemado a um soldado da guarda pretoriana. A cada 6 horas, o soldado era trocado e revezado. Interessante, quando Paulo escreve aos cristãos de Filipos, ele diz que os discípulos os saúdam. Os discípulos da guarda pretoriana os saúdam, ou seja, Paulo evangelizava os guardas que o vigiavam. A outra teoria diz que essa epístola foi escrita no ano 62 depois de Cristo em Roma. Não era prisão domiciliar, ele estava preso e aguardava julgamento. Perceba, seja qual for a teoria, o contexto era de adversidades, acusações injustas, ofensas, privações e solidão. Ou seja, um cristão que leva Jesus a sério sofre, sente dor. Pessoas falam mal dele de maneira injusta. Pedro passou por tudo isso, foi apedrejado, foi colocado para fora das cidades. Em outras palavras, seguir a Jesus e passar por desemprego, seguir a Jesus e perder entes queridos, seguir a Jesus e lutar contra o câncer, seguir a Jesus e passar por dificuldades financeiras, seguir a Jesus e enfrentar rebeldia de filhos e tantas outras coisas faz parte da caminhada, faz parte da jornada de qualquer cristão. Vamos ver o que Paulo escreve, o que ele fala sobre isso. Vamos lá? Vamos para o texto. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha que coisa absurda para uma sociedade ocidental hedonista e narcisista, regida pela busca do prazer e por evitar a dor e o sofrimento. Somos uma geração de cristãos que apenas creem. Irmãos, Paulo é uma espécie de líder espiritual que não se daria muito bem em muitas das nossas igrejas, onde se prega que crente não fica doente, onde se prega que crente não pega gripe, que não tem dente cariado, que crente não fica míope, de líderes que não podem expor as suas próprias limitações. Paulo diz, vocês têm o privilégio de sofrer, porque enfrentam o mesmo que eu. O texto continua, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Irmãos, isso não é masoquismo, não.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: não podemos ser hedonistas, adoradores do prazer. Ou seja, não é o fato de termos prazer ou de não passarmos por sofrimento que determinará o que nós vamos fazer, o que determina o que nós vamos fazer, o que determina as nossas escolhas, é o que é certo, é a verdade, mesmo que a verdade nos traga dor. Se ela trouxer dor, ela vai nos lapidar, vai nos fazer crescer. Fará com que fez com Jó, que disse no final, depois que passou pelo sofrimento: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero compartilhar com vocês duas maneiras de reintegrarmos o sofrimento à nossa missão. Quero compartilhar com você que a gente reintegra o sofrimento na nossa missão, primeiramente, através da consciência da nossa cidadania. Vamos ler juntos o versículo 27, para a gente lembrar. Vamos lá, numa só voz. Não Se isso aí fosse uma expressão matemática, eu diria que o elemento variável está na primeira frase. Ou seja, não importa o que aconteça, se você está com dinheiro ou sem dinheiro, se você está namorando ou está sozinho, se você tem filho ou sem filho, se você tem trabalho ou não tem trabalho. E a segunda frase, a segunda linha, é o elemento inegociável. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Não importa o que você esteja passando, não importa qual seja a sua situação, não importa se você está com dinheiro ou sem dinheiro, não importa se você está com a família ou sem a família, não importa se você está doente ou são, o texto está dizendo: exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Mas para você entender isso bem, você precisa entender o conceito de cidadania aqui, porque isso faz todo sentido para os filipenses. Deixa eu te explicar isso. No Império Romano, quem era romano? Quem nascia em? Faça essa pergunta. Quem era romano, irmãos, é quem nascia em? Roma. Não, mentira, não é isso. Na medida em que o império se expandiu, algumas cidades estratégicas, algumas cidades que tinham exército, que tinham palácios, se tornaram romanas. Ou seja, quando o sujeito nascia nessas cidades, ele era considerado cidadão romano. Era o caso de Filipos. Quem nascia em Filipos, embora Filipos não fosse Roma, era considerado cidadão romano. Isso dava uma série de privilégios para as pessoas. Quando a pessoa viajava, ela tinha privilégios por ser cidadão romano, como é comparado com quem tem cidadania americana. Você vai para os Estados Unidos, o Trump não pode implicar com você, você tem cidadania americana. Você tem o passaporte europeu, você tem privilégio de andar na Europa, de ir para a Europa. Mas havia alguns deveres também. O cidadão romano, onde quer que ele fosse, ele não deveria se submeter às normas culturais daquele lugar. E por quê? Porque ele era um cidadão romano. E porque era um cidadão romano, ele não se submete às normas de outro lugar, mas às normas de Roma. Por exemplo, se eu, cidadão romano, estou na Palestina, eu obedeço às normas romanas e não às normas da Palestina. Um exemplo disso? Paulo. Paulo era cidadão romano. Segundo as normas judaicas, ele deveria ser julgado pelo Sinédrio. Quando é preso, ele diz: opa, peraí, eu sou cidadão romano e eu preciso ser julgado pela lei de Roma e em Roma. Quando Paulo diz, não importa o que aconteça,
se você está casado ou solteiro, se você está são ou doente, se você está com dinheiro ou sem dinheiro, não importa se há sofrimento, você não pode viver segundo as normas da cultura vigente, segundo os costumes da cultura vigente. Por quê? Porque você é cidadão do reino de Deus. Isso fica claro quando Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que um grande problema do nosso cristianismo hoje em nosso país é que nós transformamos as igrejas em balcões de prestação de serviço para o nosso prazer e para evitar o sofrimento. Então nós caminhamos por uma igreja todo fim de semana para participar de um louvorzão, para a gente se arrepiar 4 ou 5 vezes, porque isso dá prazer, para ouvir um pregador que faz a gente dar bastante risada, e que seja uma espécie de showman, não do Zezito. Faz a gente rir, depois faz a gente chorar, depois faz a gente vibrar, porque isso dá prazer. E aí no final tem que ter oração de libertação, porque você sai cheio de prazer no seu coração. A pergunta, quando você lê a carta de Paulo a Filipenses, o que Paulo diz aos cristãos daquela cidade é condizente com o tipo de cristianismo que nós vivemos nos nossos dias. Por sinal, essa consciência de cidadania do reino gera 2 efeitos de maturidade na vida daqueles que a exercitam. O primeiro efeito é este: a maturidade para viver o que é certo, quer o líder esteja perto, quer o líder esteja ausente. Vamos ver o texto? Lê comigo? Para que... Olha só, quando você ganha consciência de que é cidadão do reino de Deus e que deve viver assim, em qualquer situação, os valores do reino de Deus, não porque está sendo olhado pela liderança, mas porque você é cidadão do reino de Deus, isso gera maturidade. Eu confesso que tenho dificuldade quando chego numa roda e alguém diz assim: olha o pastor está chegando aí. Ou então a gente sai com alguém e aí a pessoa diz assim: eu ia contar uma piada, mas não vou contar não, que o pastor está aí. Você tem que fazer o que é certo, não porque alguém está vendo, mas porque você é cidadão do reino. Mas porque você é cidadão do reino. Está na faculdade, não tem ninguém lá olhando você, faça o certo por causa da cidadania. Está no trabalho, não tem ninguém lá olhando você, ninguém da igreja, o pastor, nenhum irmão, faça o certo por causa da sua cidadania. Onde quer que você esteja, você deve viver os valores e os princípios do reino de Deus, porque você tem a cidadania do reino de Deus. A segunda maturidade que essa consciência nos traz é a maturidade contra qualquer forma de pressão e intimidação de outros. O texto diz: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Gente que não tem consciência da sua cidadania, quando está com os amigos, com os colegas da universidade, cedem. E cedem por quê? Porque ainda é uma pessoa religiosa, não é um discípulo, não entende que quando teve o encontro com Cristo,
Cristo o transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele agora é cidadão do reino de Deus. Ele agora é separado para viver de acordo com os valores do reino de Deus. Profissionais, estudantes, homens e mulheres, nosso papel nesse mundo é vivermos os valores do reino de Deus. No entanto, vivemos numa cultura onde assuntos como sexualidade, família, casamento, entre outros assuntos, estão totalmente distantes dos valores do reino de Deus. A pergunta é, quando o assunto é sexualidade, você tem exercido sua cidadania? Quando o assunto é casamento, você tem exercido a sua cidadania? Você está pronto, e aqui a gente abre um parêntese para isso, há profissões no nosso país e há legislações que têm se voltado contra profissionais que talvez tenham professam a fé cristã, como advogados, como psicólogos, como contadores, pedagogos. E a pergunta é, você está pronto a perder, por exemplo, a sua licença de trabalho, por não se prostrar diante da imposição da cultura? Você está pronto para escolher a honestidade sob pena de não realizar um sonho? Você está pronto para perder uma causa ou ter um processo porque se recusa a fazer aquilo que a sua consciência de cidadão do reino não te permite fazer? Está pronto para isso? Isso nos leva a uma segunda coisa, a gente está caminhando para o final. Reintegrando o sofrimento, pode passar, no exercício da espiritualidade e missão, através da redescoberta de um privilégio. A redescoberta de um privilégio. Pode botar o texto aí, Raíssa. Filipenses 1:29, vamos ler juntos? Pois... Eu sei, esse não é um tema confortável para nós, não é. Fazemos parte de uma cultura formatada pelo prazer. Essa cultura nos levou a um pensamento que nos leva para a busca do prazer e o isolamento do sofrimento. Mas o apóstolo Paulo diz que sofrer por Jesus é um privilégio. Sofrer porque você é um advogado, sofrer porque você é um médico, um psicólogo, um contador, um empresário cristão, que se nega a se prostrar diante das condições da cultura, que negam a tua consciência de cidadão do reino de Deus. Isso é sofrer por Jesus. Isso é sofrer por Jesus. Isso é dizer assim: o reino que está por vir é maior do que a história. Portanto, não me rendo. Portanto, prefiro seguir e viver os valores do reino de Deus do que me prostrar diante da cultura. Deixa eu lembrar de um texto da carta aos Hebreus que fala de homens e mulheres que sofreram. Um texto que apareceu também no nosso vídeo. Diz o seguinte, esse texto: uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Repara o que diz o versículo 38. Lê comigo. O mundo... Estes são os discípulos de Cristo, que assumiram a mesma fé que nós assumimos. Meu irmão, minha irmã, escuta uma coisa. Não existe uma grande história
sem um homem ou uma mulher que assume uma posição que implique um sacrifício. As grandes histórias que mudaram a vida de famílias, de cidades e de países são histórias de pessoas que decidiram firmar e afirmar uma posição, mesmo que isso implicasse em dor e sofrimento. Lendo a história do filme, ou sobre o filme, eu achei interessante a posição do Steven Spielberg. Steven Spielberg se recusou a receber pela produção desse filme a lista de Schindler. Ele dizia: não posso receber dinheiro com essa história, não é justo. Precisamos de mais gente assim, que não é conduzido segundo seus interesses, segundo seus prazeres, que não é dirigido pela atração do prazer, mas que faz o certo independente do preço que é preciso pagar. Termino ainda lembrando de outro texto de Jesus que fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto, todo mundo conhece. Vamos lá? Bem-aventurado. Quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, e muita calma nessa hora. Se você está sendo perseguido porque você é um chato, não é disso que Jesus está falando. Se você está sendo perseguido porque você é um cri-cri, ninguém te aguenta no teu trabalho, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas que estão sofrendo porque tomaram posição com os valores e princípios do reino de Deus. Portanto, quero deixar duas perguntas para você. No dia em que celebramos 158 anos do presbiterianismo no Brasil, olhamos a história de Simonton, achamos muito bonita, achamos que aquele jovem se doou de forma tão maravilhosa pelo Evangelho, mas a pergunta que precisamos fazer hoje é: o que será dessa nação hoje? Vivemos numa sociedade que está destruída, vivemos dias terríveis, temos medo de sair por aquele portão, estamos vendo a destruição da nossa sociedade. A pergunta é: o que nós vamos fazer disso? O que nós vamos fazer do Evangelho que nós abraçamos? Portanto, a primeira pergunta: no exercício da espiritualidade cristã, onde, como você tem sido desafiado por Deus a privar-se do prazer e a integrar o sofrimento? Pensa aí um pouco. Você precisa pensar um pouco, assim como eu preciso pensar um pouco sobre isso. Onde Deus está exigindo que a gente se prive do prazer, onde Deus está exigindo da gente que a gente integre o sofrimento, ou seja, que a gente pare de pensar moldado pela cultura, e que a gente comece a pensar como servos e discípulos de Cristo, porque nós somos fruto dessa cultura. A gente não come o que a gente precisa, a gente come o que dá prazer. E, consequentemente, a gente vai ter problema com isso. Na sua caminhada espiritual, onde, como Deus está te desafiando a exercitar a sua mente, a dizer não para o prazer, e sim para o que é certo, mesmo que isso produza sofrimento. E a segunda pergunta que eu quero deixar para você, nessa noite: no contexto da sua missão em nossa sociedade, onde, como você tem sido desafiado a viver, apesar das implicações, a cidadania do reino? Onde você tem sido desafiado a viver a cidadania do reino? Você sabe que existem bifurcações. Bifurcações na sua profissão, bifurcações na sua escola,
na universidade. Onde estão as bifurcações, você tem o privilégio de sofrer por causa de Cristo. Lembre-se que de trás de grandes histórias estão homens e mulheres que decidiram fazer diferença, sendo orientados não pela cultura prevalecente, mas pelos princípios e valores aos quais propôs no coração. Homens e mulheres que não eram dignos deste mundo. Deus quer levantar homens e mulheres que façam diferença dentro da nossa cultura. Vivemos um momento de desesperança. Precisamos de jovens que se levantem com o desejo de fazer diferença, mas não haverá diferença sem sofrimento, sem privação de prazer. Homens e mulheres que estejam interessados em fazer diferença, mas não farão diferença sem privação de prazer e sem sofrimento. Deus deseja levantar homens e mulheres dentro da nossa cultura e da nossa sociedade para fazer diferença e para inspirar outras gerações. Que Deus levante no meio de nós homens e mulheres interessados em fazer isso para a glória e para a honra dele, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém?